Acompanhe agora as emoções do capítulo 38 de Minha Fortuna é Te Amar. Teresa conta para Natália que teve que levar Dona Margot ao médico porque ela estava sentindo dores. E é urgente que os netos dela saibam o que está acontecendo abertamente, além de Vicente. Vicente quer perder um pouco do jeito largado de ser, e Fernanda o orienta a ser muito cortês e educado, já que será chique por demais, mas aprender coisinhas novas não fará mal. Vicente recebe uma ligação de um amigo fornecedor e fala com ele no maior escândalo como se estivesse em casa. Duas velhotas ricas ficam pasmas com a falta de educação dele. Fernanda ri antes de dar a primeira lição de bons modos, que é justamente não atender o telefone se estiver numa conversa importante. Vicente morre de vergonha e pede perdão, e Fernanda corrige que se oferece a uma desculpa, além de que o linguajar que ele usou no telefonema não condiz com um assunto sério que ele conversou. Fernanda quer ensiná-lo a ter mais classe a partir do dia seguinte. Constanza vê Andréia passando, mas não vai deixá-la sair sozinha da mansão. Andréia alega que vai na escola ver um negócio das provas e também passar numa universidade. Constanza é convencida a deixá-la ir e empresta o carro, antes dela ganhar o próprio. Andréia teme o que a mãe vai dizer quando souber do trato, mas Constanza vai cuidar da irmã depois. No momento, ela só quer que Regina vá embora da mansão. Andréia promete convencê-la. Regina visita a mãe, ambas com muita saudade, e conversam sobre a mudança de Constanza para ajudar Andréia. Natália deduz que é a vontade dela de ser mãe que aflorou e um momento difícil com Gustavo. Olga sussurra para Kimberly não ter medo enquanto a feiticeira berra igual uma maluca, e a mulher manda Kimberly sair enquanto fala com Olga primeiro. Natália pergunta com receio se Vicente quer ficar com ela na cozinha. Benjamin mostra para Natália um desenho que fez e segura na mão dela e do pai. Natália vê que são os três juntos e fica sem reação. No momento, Olga quer um trabalho para tirar do caminho um pentelho que anda incomodando, mas a feiticeira grita que não trabalha fazendo mal para uma criança e manda ela vazar de lá. Olga então pede que a doida destrua o amor entre uma mulher que roubou o macho dela. Mário encontra Valentina na oficina e conversam sobre a situação de Gustavo. Félix para o carro bem do outro lado da rua. Valentina avisa que Gustavo saiu e leva um susto ao ver Félix, se escondendo atrás de Mário. A espertinha aproveita e beija o galã para disfarçar. Cláudio leva a Andréia para visitar o pai na cadeia e sai para deixá-los a sós. Andréia chora reencontrando Adriano, que deixa claro o quanto está arrependido pelo que fez. Então, recebe o amor dela. Valentina espera Félix tomar um caminho contrário para soltar Mário e explicar que passou um homem que não pode vê-la, senão ela vai acabar morta. Cláudio liga para Mário, mas cai na caixa postal. Então ele deixa o recado de que Adriano queria saber onde ele mora, mas inventou um endereço qualquer, com medo do que o vilão poderia fazer. Adriano se faz de coitado como sempre, para Andréia morrer de dó. Ela oferece ajuda ao pai, mas ele só quer a filha ao lado, aproveitando para fingir estar destruído por Natália não querer vê-lo jamais. Vicente e Natália elogiam o desenho de Benjamin, e o viúvo comenta que ela conquistou o pequeno assim como ele. Natália reforça que o combinado era esquecer isso, mas Vicente quer cometer esse erro com ela a vida toda. Os dois quase se beijam, mas alguém bate na porta e Natália vai atender. João e Zezé entram, e Natália revela que ela chamou os rapazes pois precisam ter uma conversa séria. Andréia desanima o pai, contando que Regina também o odeia, e Adriano continua seu drama ridículo. Andréia revela que decidiu ter o bebê, agradando Adriano. Outro detento faz escândalo na cela e é tirado às pressas do lugar. Andréia se preocupa com o pai naquele pardieiro. Adriano manda um recado para Natália dizendo que a ama, mas Andréia não acha adequado e tampouco acredita muito nele. Valentina sente medo de Mário pensar mal dela e conta do namorado que tinha e resolveu ir embora com ele para Acapulco, mas chegando lá, foi parar num bordel com outras meninas e foi tratada como um lixo. Félix ronda o bairro onde viu Valentina e jura que vai encontrá-la. Valentina conta que um dia ele queria prostituí-la, mas como não quis, levou uma surra e aproveitou um dia que saiu com ele para escapar.
mas ele a capturou de novo no meio da rua. Então ela deu um murro nele que chegou a rasgar a cara por causa de um anel pontudo que ela usava. Depois, o povo linchou o maldito e ela fugiu, indo parar na capital com a esperança de jamais voltar a vê-lo. Mário processa a grande história. Natália pede calma aos rapazes, contando que Margot tem um tumor nos ovários e tem poucas chances de sobreviver. Vicente conta que Natália já arrumou ajuda e ela complementa que é urgente ver se a velhinha pode fazer uma cirurgia. João e Zezé querem subir para ver a vovó, mas Vicente impede e pede para falar sozinho primeiro. Mário orienta a Valentina a denunciar o infeliz, mesmo morrendo de medo, mas ela alega que ele tem meios de burlar a lei e só pode se esconder agora. Margot conta que não queria preocupar os netos, mas Vicente garante que ela não vai passar por isso sozinha. Margot conta que descobriu há alguns meses e Lúcia era a única que sabia, a levando aos médicos e tudo, sem imaginar que ela partiria desse mundo primeiro. Mário incentiva Valentina a denunciar, mas ela sabe que ele se vingaria depois, pior ainda. Mário promete ajudar Valentina de qualquer forma, já que ela o visitou na cadeia mal conhecendo, emocionado com o gesto. Valentina chora, triste e emocionada também. Margot sabe que foi Lúcia quem mandou Natália, e Vicente chora com medo da vovó morrer, pretendendo que ela se opere logo. Margot tem medo de passar seu final no hospital toda entubada, já conformada que os velhos morrem mesmo, e pede para Vicente deixar os outros dois cientes do que vai acontecer. Vicente chora no colo da avó junto com ela. Minutos depois, Vicente desce e motiva os irmãos a se unirem pela vovó. Natália garante que uma especialista vai avaliar Margot naquela semana. João não se conforma de jeito nenhum e chora solto. Valentina chega no salão olhando para os lados e se esconde, sem Sol entender nada. Valentina conta que Félix voltou e precisa fugir de lá, mesmo vivendo tão bem com os novos amigos. Sol garante que ela vai ser bem cuidada por todos. Félix espera uma mulher chegar em casa e a aborda, perguntando se ela conhece um Mário Rivas que mora naquela rua. A mulher alega que jamais ouviu esse nome na vida e se apressa a entrar em casa com medo do cara rachada. Constanza recebe Salma em casa, descrente que ela foi fumar o cachimbo da paz, mas ela garante que está numa vibe de harmonia. Salma quer retomar a convivência com ela, agora que tem um interesse em comum no filho de Andréia, mas Constanza não quer tocar nesse tema. Salma avisa que Elias pensou melhor, e se o filho de Andréia for realmente filho de Omar também, vai querer criá-lo como herdeiro. Constanza surta e manda avisar que Elias é um miserável e pode ir esquecendo do bebê, defendendo Andréia e o filho dela como uma leoa. Salma fica passada em Cristo. Margot conclui que viveu uma vida boa e criou bem os netos, mas Natália quer ser otimista e pede para ela se operar se for possível. Margot aceita, mas em troca, Natália precisa ser sincera agora, contando que Vicente se apaixonou por ela e Benjamin já a vê como uma mãe. Natália adora Benja e Margot não deixa ela fugir do resto da pergunta. Então Natália conta que não vai se apaixonar por Vicente algum dia, porque já se apaixonou. Margot fica morta de felicidade com a resposta. Vicente quer os irmãos preparados para a morte da avó, já que para de Lúcia ninguém estava, e quer dar últimos dias de vida incríveis para ela. Natália confessa sua angústia por esse amor, porque não quer perder a amizade de Vicente se tudo der chabu, e sabe que nunca vai preencher o lugar de Lúcia. Margot garante que ninguém da família está caçando uma substituta, mas mesmo assim, Natália não dá esperanças. Margot sugere que o destino juntou os dois para curarem as feridas. Andréia volta para casa da tia e confessa que, na verdade, estava na cadeia visitando o pai. Natália explica que ela e Vicente têm foco em outras coisas agora, como fazer Benja falar. Margot pede isso todos os dias para a Virgenzinha. Natália também cita a saúde da vovó e seu trabalho para sustentar as filhas e o futuro neto. Margot sabe que é egoísmo, mas chora desejando que ela e o neto se juntem antes de ir morar com Deus. Natália manda ela lutar pela saúde, que aí terá mais tempo, e manda não falar para Vicente nada do que conversaram, pois ela mesma vai dizer quando for o momento.
Constanza repreende a mentira de Andréia, que garante que não contou nada do trato entre elas. Andréia pergunta o que Salma fazia lá, mas Constanza desconversa e afirma que Adriano mente alegando arrependimento. Andréia acredita no pai e a megera deixa avisado que ela vai quebrar a cara. Félix avisa para Adriano que ninguém conhece Mário no endereço que ele passou. Félix tira uma foto do retrato de Valentina e sai do hotel. Mário relembra o beijo que Valentina deu nele e acorda quando Cláudio chega no bar. Mário recebeu o recado de Cláudio, que suspeita que Adriano quer fazer algo ruim com ele por algum motivo. Mário conta que Adriano suspeita que ele está apaixonado por Natália. Acompanhe agora as emoções do capítulo 39 de Minha Fortuna é Te Amar. João e Zezé expressam sua tristeza sobre a doença da vovó, que vai pedir duas coisas no momento. Primeiro, para João não se casar com Olga nessa pressa, pois o tempo tem que testar o amor deles, e ele reclama. E em segundo, Zezé tem que ser o primeiro com faculdade da família, e ele quer que a avó segure o diploma no futuro. Os dois choram no colo da vovó. Cláudio opina que se Mário quer conquistar Natália, o problema é Vicente, mas o galego opina que Natália sabe se cuidar. Cláudio acha que não, do contrário, o bairro todo não saberia do trelelê dos dois. Mário sai e Cláudio berra que ele não pagou a conta. João e Zezé voltam para a pensão destruídos e contam para Soledade a situação da avó. Valentina entra correndo, gritando que Félix está na área e vai se esconder no quarto. Soledade resolve sair para tirar satisfação com um homem rondando o lugar. E ele pergunta sobre uma Valentina Cruz, mas ela finge que nunca ouviu essa pessoa, tampouco os irmãos. Félix mostra uma foto de Valentina, mas eles continuam fingindo. João fala que ela parece alguém que se mudou de lá faz tempo. Soledade e Zezé entram na onda e inventam que uma Fabiola é igualzinha à menina e foi para os Estados Unidos. Félix deixa o número dele e oferece dinheiro para quem tiver informações sobre ela. Sol não conta quem é ele, só manda os rapazes fecharem o bico. Mário fala para Gustavo que Cláudio pode continuar fingindo que é grande coisa para enfrentar Constanza no divórcio, enquanto eles seguem com o plano por fora. Cláudio vai contar uma coisa que é segredo para Teresa e ela pensa que finalmente saiu a tal nomeação para o consulado do Caribe. Mas é só que Adriano está no México preso. Teresa leva um susto e Cláudio conta que o canalha ligou para ele, mas finge que nem deu bola. Soledade reforça para os meninos não falarem para o homem de Valentina e não os deixa saberem o motivo. João comenta como Valentina estava gostosona na foto e Olga chega bem na hora, então ele finge que falava justamente dela. José sai de cena com preguiça. Olga consola o noivo com falsidade. Valentina arruma a mochila com as roupas e Sol entra para tranquilizar a inquilina, mas surte o efeito contrário porque Félix mostrou uma foto dela no cabaré e ela vai fugir agora. Olga finge lamentar a doença de Margot, enquanto tenta acalmar a manha de João. Regina ajuda Zezé a pesquisar na internet como se cura o câncer, e só encontra que é preciso fazer exames e se operar, mas se o tumor crescer, pode ser tarde demais. Regina abraça o amigo. Vicente aborda Natália e pede para ela recomendar o melhor restaurante da cidade, e ir com ele até lá. Natália pensa que é algo romântico, mas ele explica que é um jantar para a vovó e ela pode ir junto. Natália não se anima, porque a velhinha pode sentir que está condenada à morte se for muito mimada, e é melhor seguir o dia a dia naturalmente. Mário interrompe o papo pedindo para falar com Natália. Valentina se desespera, já prontinha da Silva para fugir, enquanto Sol opina que ela precisa enfrentar o problema de frente, disposta a dar a cara por ela se for preciso. Valentina resolve ficar, mas vai sumir sem avisar se vir que algum dos seus amigos está em perigo por causa de Félix. Vicente se faz de ofendido em ter que dar licença na própria casa para fulanos conversarem na maciota. Mário reclama por Natália ter dormido com Vicente na viagem e todo mundo já estar sabendo, mas ela está com a consciência tranquila e não se abala com fofoca de terceiros. Mário alega que errou feio. Vicente desabafa com Margot as injustiças da vida, com medo do filho descobrir a doença dela.
Ele conta do desenho que ele fez. Margot se emociona e reforça que ele precisa refazer a vida, já que Benjamin a apoia. Vicente confessa que beijou Natália na viagem, mas ela achou um erro e prefere esquecer tudo. Margot o aconselha a não desistir dela. Mário continua choramingando pipipi pipipi e acha que Vicente pode estar pensando que tem uma chance com ela. Natália alega que isso é um problema dela, mas Mário acha que é dele também, pois quer ficar com ela. Vicente se acha pouca coisa para Natália e Margot menciona que ele pode voltar aos estudos e até fazer faculdade. A velhinha confia que mulher que chega ao coração de Vicente realmente é merecedora dele. Natália deixa claro que não é um troféu e não sente nada por Mário. Ele pergunta o que ela sente por Vicente, mas Natália explica que não tem interesse em nenhum dos dois. Natália manda ele sumir se não puder aceitar só a amizade dela. Olga acende velas diante das fotos dela e de Vicente e reza uma mandinga em pensamento para os dois ficarem juntos. Sol interrompe a prima para avisar que ela deve fingir que não conhece Valentina se alguém perguntar. Andréia comenta que Regina podia voltar a morar com a mãe, já que tanto quer ajudar Zezé com a doença da avó dele. Regina estranha que a irmã pense nos outros, e ela garante que vai estar bem sozinha com Constanza. Andréia comenta que o pai delas também ficaria feliz se recebesse uma atenção da irmã, contando até que foi visitá-lo. Salma conta para o marido que está achando Constanza estranha com essa história do bebê e teme que Omar volte de Londres de repente. Elias desdenha e garante que está tudo sob controle. Cláudio visita Constanza, que já sabe as intenções dele de arrancar a fortuna dela em prol de Gustavo. Cláudio oferece a forma fácil para ela resolver as coisas, mas Constanza prefere a difícil para ser mais divertido acabar com ele e Gustavo. Cláudio avisa que a justiça será feita. Soledade faz massagem em Gustavo, que está sofrendo com o trato de Simba na oficina. Sol se culpa, mas Gustavo está disposto a tudo por ela. Soledade não vê a hora de se casar e ter um filho com Gustavo, que fica incomodado. Regina não quer nem saber o que o pai falou com Andréia e prefere que ela explique como Constanza a convenceu de ter o filho. Andréia desconversa e volta ao assunto do pai, crente de que ele está arrependido e que a irmã deveria até vê-lo para comprovar. Regina pergunta se Andréia perdoaria Omar e voltaria com ele. Andréia nega, então a Ruivinha ganha no argumento. Omar bebe num bar em Londres e Verônica encontra o rapaz por coincidência. Cláudio conta que Constanza está firme e ele será obrigado a esperar meses ou anos até resolver a separação. Gustavo sente urgência e quer falar com Natália para ela conversar com a irmã. Vicente sonda Natália para saber o que ela conversou com Mário e ela confessa que os rumores que estão rodando no bairro já exageraram, então é melhor se afastarem. Vicente não liga para a fofoca, mas ela não está disposta a dar mais pano para manga. Verônica explica que está tranquilinha, pois só Adriano é culpado pela fraude diante da lei. Omar conta que se separou de Andréia, mas Verônica acha que é bobagem. Omar confessa que também merece ir para a cadeia, mas o pai se encarregou de esconder um crime. João comenta como Natália foi boazinha em ajudar a avó dele, e Olga se irrita com ele esquecendo da índole dela. João teme que o irmão quebre a cara com ela e promete defender sua amada se voltar a ser incomodada por ela ou pelas meninas. Natália tenta dormir e relembra Vicente cantando e tocando por ela, então ela sorri toda bobinha. Enquanto isso, Vicente também relembra o beijo que deu em Natália e fica pensativo. No dia seguinte, em Londres, Omar acorda numa cama desconhecida pelado e leva um susto, correndo para se vestir. Verônica aparece e conta que só não quis deixá-lo jogado no bar e quer conversar mais com ele já já. Natália visita Adriano de novo para reclamar sobre o apoio que ele deu para Andréia tirar o bebê, mas ele alega que só quis ganhar tempo para ela pensar melhor. Natália odeia o teatro de pai preocupado, mas ele conta que deu o colar de rubi já pensando que ela iria vender para conseguir grana. Natália conta que Constanza comprou por uma miséria. Adriano conta da casa que colocou em nome dela, mas Natália revela que teve que dividi-la com a família que já estava morando lá. Adriano admira a nobreza da ex e ela muda de assunto contando que Verônica ligou.
João visita o irmão, que o elogia por ter descarregado o caminhão direitinho. Vicente agora quer que o muro seja derrubado e João pretende ir chamar os pedreiros porque não quer fazer sozinho. Vicente não liga e vai dar o dinheiro para outra pessoa trabalhar se ele não quiser. João chuta o muro com raiva, mas é uma má ideia. Verônica quer saber por que Omar comentou que merecia ir para a cadeia, mas ele desconversa. Verônica insiste em saber para poder ajudá-lo e vai ligar para Elias e perguntar se ele não responder. Omar sabe que o pai não o denunciaria, então Verônica inventa que conversou com Elias enquanto ele dormia e já está sabendo de tudo, só queria ouvir a versão dele. Natália quer saber como Verônica sabia da gravidez de Andréia e da viagem que ela fez. Adriano não sabe de nada e aproveita para inventar que Verônica é a verdadeira responsável pela fraude, fingindo que foi chantageado por ela para não ir para a cadeia. Natália não acredita em nada enquanto ele inventa qualquer lorota para aumentar a história e retruca que Mário viu os dois se beijando no aeroporto. Adriano não sabe o que responder e só jura que Verônica é a única vilã da história. João começa a derrubar o muro pelo meio e Regina volta para casa reclamando que ele escolheu bem aquela hora para fazer bagunça. João conta que Vicente mandou e precisa de grana para se casar com Olga. Regina não sabe o que ele vê nela. João responde que Olga é mais decente que Natália, pois o bairro inteiro já sabe que ela está atrás de Vicente. Regina não aceita ofensas à mãe e sabe que Vicente foi só ajudá-la com o carro na viagem. Mas João debocha que o irmão deve ter conferido o escapamento da dondoca também. Regina roda a mão tão forte na cara de João que ele quase cai, merecidamente. Acompanhe agora as emoções do capítulo 40 de Minha Fortuna é Te Amar. Regina garante que Natália não está interessada em homem nenhum, mas João manda ela perguntar para a mãe. Natália elogia a atuação de Adriano e, em caso de ser verdade que Verônica é culpada, ele é uma anta. Adriano volta a pedir perdão e vai demonstrar que está pagando caro por perder seu amor. Natália alega ter vivido enganada e só as filhas foram algo de verdade nesse matrimônio de mentiras, indo embora e deixando o Adriano com as palavras na boca. Elias visita Constança e expressa seu incômodo com o interesse no provável neto dele, e ela opina que Omar não tem mais direito na criança, e o melhor é ele sumir mesmo. Andréia escuta Elias avisando que se o bebê for homem, Constança não vai conseguir protegê-lo. Verônica conta que Elias estava preocupado e contou tudo para ela, entendendo a situação do rapaz. Omar não entende como o pai revelou o segredo e Verônica alega que ficou amiga dele por ter entregado o Adriano. Omar alega que nem sabe direito o que fez naquela noite, mas sente que não é um assassino. Verônica o orienta a esquecer tudo para não se atormentar com a dúvida. Andréia manda Elias sair, já que foi informado que ninguém quer nada dele, mas Elias vai estar de olho. Constança o expulsa e garante que não vai deixar ninguém fazer mal contra Andréia. Natália chega no hospital com os doces para a reunião, com Fernanda confiante que ela vai conseguir o contrato. Fernanda avisa que quem mexe com os restaurantes dos hospitais é Helena, uma conhecida delas que também levou o golpe de Adriano. Natália se irrita por ser prejudicada de novo por esse miserável, mas Fernanda a orienta a demonstrar que não tem vínculo com Adriano. João já derrubou o muro quase todo e Margot elogia o esforço dele, porque é melhor trabalhar pesado do que ficar sem serviço nem dinheiro algum. João cacareja, mas Margot relembra que quando ele era mais novo, só faltava aula, repetia de ano e ia para as festas, enquanto Vicente trabalhava e cuidava dele o dia inteiro. Margot deduz que ele vai continuar sendo um ignorante, já que vai se casar com outra jumenta como Olga. Vicente avisa que Zezé vai ficar igual João se não voltar para a escola logo. Zezé conta que combinou de fazer o ensino médio junto com Regina, assim que ela sair do fundamental. Regina chega bem na hora e pede para Zezé ajudá-la com uma coisa em outro lugar. Andréia e Constança concordam em manter os pais de Omar afastados e já vão sair para comprar um carro novinho. Helena conta que já tem provedores para os hospitais e não quer mudar, mas Natália oferece os doces para essa mona provar.
Helena confessa que o marido não vai gostar dela negociando com Natália, por causa da fraude de Adriano. Natália não entende por que tem que pagar pelos erros dos outros. Fernanda defende a amiga, mas Helena não quer confiar em nada que tenha a ver com Adriano de novo. Ela recusa os doces. Natália sai com ódio de ter sido amiga de uma cobra enrugada dessas, feliz que não vai fazer parte daquela sociedade. Regina solta fogo pelos boatos sobre a mãe. Zezé confessa que gosta de Vicente apaixonado por Natália e percebe que falou demais. Regina acha que ele acredita que a mãe é uma qualquer também e vai embora. Fernanda tenta consolar Natália pelo fracasso e pega um dos doces que estava doida para comer, relembrando em seguida sobre a consulta de Dona Margot. Verônica conta para Elias como está Omar e manda ele agilizar para recuperar o dinheiro que Adriano tomou de volta. Elias conta que não vai poder evitar que Adriano saia da cadeia. Verônica lamenta ter confiado em Tânia para cuidar das contas bancárias, mas já deu um jeitinho na otária. Natália fica admirada de João ter derrubado o muro todinho. Gustavo encontra a cunhada e pede para conversar com ela. Natália dá um docinho para João provar. Gustavo conta como está mal pela situação com Constanza e só quer a oficina de volta, pedindo para Natália convencer a irmã de não entrar num processo eterno na justiça. Natália quer negar o pedido, mas resolve tentar pelo menos. Verônica admira um vaso de rosas amarelas e cheira uma delas, relembrando um dia que estava prestes a sair para viajar com Tânia enquanto tomavam vinho. Verônica contou naquele dia que ia para Londres ajudar Elias e receberia ajuda dele também pela burrada que Tânia fez. Tânia pediu perdão pela burrice de cair na lábia de Pedro, e Verônica a chamou de pouca coisa, lamentando ter criado um projeto fracassado de cópia. Tânia prometeu encontrar o dinheiro, mas ela começou a sentir dores do nada, enquanto Verônica estava contando que não precisava mais, pois o veneno já estava fazendo efeito. Tânia então chorou de dor, sabendo que ia morrer, e rapidinho caiu dura no chão. Verônica foi até um vaso de rosas amarelas e pegou uma, depositando sobre o corpo de Tânia e lamentando que ela não ia servir de adubo para as roseiras que estavam no país dela. Verônica sai da lembrança ao ouvir Omar batendo na porta e conta que vai levá-lo para passear num teatro e num restaurante para distraí-lo. Omar sabe que não vai superar o crime que cometeu, mas Verônica vai ensiná-lo como se faz. Regina visita a mãe e conta que resolveu voltar para casa para servir de companhia. Natália fica feliz, mas Regina nota que ela está triste ainda. Regina fica com medo de falar e pergunta se é verdade que aconteceu alguma coisa entre ela e Vicente na viagem. Natália quer saber de onde a filha tirou isso e ela confessa que foi João que falou que os dois são amantes. Natália fica pasma e Regina conta que até Zezé acha que Vicente gosta dela. Natália vai tirar satisfação. Vicente chega em casa e Natália manda a filha ir para o quarto para não vê-la rodando a baiana. Natália dá um tapa na cara de Vicente, furiosa porque confiou num canalha que não foi nada discreto. Vicente não entende nada e ela explica que ele contou para os irmãos que a beijou e não vai tolerar ter sua imagem manchada para Regina. Vicente nega que tenha falado isso, mas Natália sabe que é mentira e não quer ficar pior ainda pelo dia horrível que já teve. Vicente promete resolver, mas Natália não vai confiar nele nunca mais, nem em nenhum homem. Cláudio finge para Adriano que foi Mário que deu o interesse errado e fica nervoso por entregar subornos para ele. Adriano debocha que ele não tem reputação nenhuma para andar cuidando. Cláudio quer saber quando ele sai da cadeia, mas Adriano quer fazer uma surpresinha. Vicente pede para ser ouvido e reforça que aquela noite em que se beijaram vai ficar guardada no peito. Natália pede para esse assunto morrer de vez. Vicente vai atrás do irmão para tirar satisfação. Ele visita Soledade e pergunta se ela falou para alguém que ele beijou Natália. Sol jura que não. Vicente conta que João falou que os dois eram amantes e Natália ficou com ódio, então ele agora precisa dar uma lição no irmão abusado. Minutos depois, Vicente encontra João na pensão, que pede o pagamento pelo serviço do muro.
Vicente pergunta pelo que Regina falou para Natália, e o idiota alega que só queria chatear a Ruivinha. Mário ouve a conversa do andar de cima. Vicente expressa toda sua decepção do irmão influenciado por Olga, quase arrependido de tê-lo criado. Vicente encontra Olga no salão e reclama pelas coisas que ela e João inventaram de Natália. Olga alega que não inventou, que os dois estavam juntinhos na viagem. Vicente responde que nem todas são oferecidas como Olga e leva um tapa dela. Vicente acha que João merece mesmo uma cobra como mulher. Regina esclarece que nunca duvidou da mãe, mas quer saber se ela gosta de Vicente. Natália esclarece que só pode pensar nas filhas e no futuro neto. Regina quer procurar um emprego para ajudá-la, mas Natália não vai deixar, pois ela só deve estudar. Vicente conta para a avó que foi cobrar satisfação dos responsáveis pela mentira. Margot espera que agora João entenda que Olga não presta. Vicente lamenta ter perdido qualquer chance com Natália agora e pede a bênção da avó antes de ir para um compromisso. João e Olga comentam como Vicente estava soltando fogo pelas ventas por causa de Natália. João pensa que desse jeito o irmão casa com ela primeiro que ele ainda. Sol também reclama com o casalzinho e aplica um castigo em João, o expulsando da pensão, já que só pensa no próprio bem-estar e só não expulsa a Olga porque prometeu cuidar da prima. Olga sai para não ouvir mais ladainha. João choraminga por ter perdido tudo, mas Sol acha bom para ele virar homem e dá só 1 hora para ele desocupar o quarto. Mário paga para Natália o dinheiro que ela emprestou quando ele foi solto da cadeia. Ele conta que escutou a discussão de Vicente com João. Natália reconhece que ele tinha razão em alertar sobre as fofocas e conta que perdeu uma chance de vender seus doces e poder sair daquela casa. Mário mantém de pé a ideia de alugarem um lugar juntos, mas Natália pede para ele manter a palavra de não forçar a barra. Mário conta que já conseguiu alguns clientes e Natália que vai vender comida nos fins de semana. Mário se oferece para ajudar e recebe a função de lavar batatas. João pede abrigo para Donovan e ele acha que a mãe deve aceitá-lo em casa se contribuir com os gastos. Donovan brinca que vai esquentar João se ele sentir frio de noite e quase leva um supapo. Fernanda encontra Vicente numa cafeteria e o orienta a ser ele mesmo para conquistar uma mulher. Vicente manda ela imaginar que a mulher já tem atração por ele. Então Fernanda dá várias dicas de como se vestir bem, falar bem, ter gostos parecidos em algumas coisas e dar alguns mimos. Fernanda solta na lata que sabe muito bem que essa tal mulher é Natália. Benjamin corre num parquinho fugindo de Zezé e só para quando Regina aparece e manda ele ir brincar em outro lugar. Regina conta que já resolveu o assunto da fofoca e chama Zezé para ir num lugar com ela no dia seguinte. Fernanda entende que Natália é muito fascinante, mas Vicente sabe que tem poucas chances com ela. Fernanda não aceita essa baixa autoestima. Vicente pensa que Natália é muito refinada nos gostos, assim como Fernanda, e está muito distante disso. Fernanda reforça que Vicente tem uma essência e não pode mudá-la, mesmo ajeitando algumas coisinhas. Gustavo encontra Sol plantando bananeira do quarto e acha que é um exercício de yoga, mas ela explica que uma cliente sugeriu que ela ficasse assim depois de dar uma bimbada se quiser engravidar. Gustavo ajuda a coitada a sair dessa palhaçada e ela estranha que ele não parece animado em ter um filho. Gustavo alega que é pelo divórcio que pode ficar complicado e durar meses. Sol garante que eles vão ser felizes do mesmo jeito nesse tempo, e mais ainda quando tiverem um filho. Todos elogiam a comida que Natália preparou no jantar. Teresa opina que é hora da filha pensar num restaurante, mas Natália não tem nem previsão de ter dinheiro para isso. Mário se oferece como sócio de Natália para abrir o negócio, animando todos, menos a própria Natália. Acompanhe agora as emoções do capítulo 41 de Minha Fortuna é Te Amar. Natália agradece a oferta de Mário, mas precisa pensar antes. Todos na mesa se oferecem para ajudá-la em alguma coisa para incentivar. Cláudio opina que devia ser um restaurante à altura de Natália, mas ela quer algo mais simples. Mário se pergunta onde podem alugar, e Natália conta que pretendia fazer em casa mesmo, mas precisa da permissão de Vicente.
Bem na hora, Vicente chega e quer saber o que falavam dele. André observa sacolas com coisinhas de bebê e grita para Adélia tirar aquilo do quarto dela, porque devem ser de Constanza. Andréia fica fula por ter visto aquilo. Natália oferece comida na boquinha de Vicente e ele elogia, falando que parece uma omelete que Lúcia fazia. Natália pergunta se ele pediria aquele prato num restaurante e ele confirma. Zezé se despede para ir atrás de João. Natália conta a ideia de abrir um restaurante que estão discutindo e chama Vicente até o pátio para conversar. Mário manda ele ouvir direito a ideia de Natália. Natália conta que quer abrir um restaurante pequeno de coisas simples, mas precisa ser naquela casa, pois não tem como alugar nada. Vicente fica cabreiro, ainda mais quando ela conta que Mário vai ser sócio. Constanza visita a pensão e provoca Gustavo por lá ser a casa da amante dele, justamente querendo conversar com Soledade. Gustavo pergunta o que é, mas ele só vai saber depois. Vicente reclama por Natália querer mandar e desmandar na casa, mas ela não quer discutir. Vicente não aceita que tirem os móveis dele para mexer com aquilo e ainda ter que aturar o abusado do Mário. Natália manda ele parar de show e opinar o que achou da ideia. Vicente vai aceitar, mas só se for um dos sócios também. Sol recebe Constanza e pede para Gustavo sair. Constanza pergunta se Soledade não tem vergonha de morar na casa dela sendo amante de Gustavo, mas ela alega ter sido apenas amiga dele enquanto estava com a esposa. Soledade exibe que é a mulher da vida de Gustavo, mas Constanza alerta que ele é pouca coisa, se é que entende. Sol debocha que por isso ela arranjou outro macho e ameaça rodar a baiana dela, mas Constanza avisa que ela vai rodar mesmo, só que para fora da pensão e do salão. João lamenta com José estar sem nada, enquanto ele o repreende pelas palhaçadas. Zezé pede para o irmão ter paciência até Vicente se acalmar, e João tem uma ideia para se salvar com a ajuda dele. Soledade protesta porque tem um contrato que garante a estadia dela, além da pensão estar cheia de inquilinos, mas Constanza avisa que vão todos para o olho da rua junto com ela, pois vai demolir o lugar para construir qualquer outra coisa. Sol alega que todos ali têm direitos, então Constanza oferece brigar através dos advogados, isso é, se a cabeleireira tiver dinheiro para pagar um. João e José esperam Donovan chegar no portão da casa de Vicente para executarem o plano. Sol alega que Constanza só foi encher o saco como sempre, escondendo a ameaça que sofreu, e Gustavo fica desconfiado se foi só isso mesmo. Soledade chega na cozinha e conta para Valentina que Constanza pediu a pensão de volta, então vão ter todos que sair para evitar mais problemas. Valentina avisa que Constanza não vai expulsar ninguém dali como ratos de esgoto. Olga implora aos espíritos do mal para que Vicente viva atormentado dia a dia e só encontre paz quando estiver ao lado dela. Valentina entra de repente e questiona a oferenda de bruxaria da vizinha. Vicente volta anunciando que é o novo sócio da saborosa da Natália. Mário acha que ele chamou ela de gostosa, mas Natália explica que esse nome tem que ser repensado. Mário pensa que foi jogado para escanteio, mas Natália explica que Vicente tem direito de participar se quiser. João entra berrando na casa e com uma música alta tocando do lado de fora. Vicente disfarça que é para comemorar o novo negócio antes do irmão falar o que raio é aquilo. Cláudio aproveita a baderna para beber. Constanza chega e não entende nada da palhaçada. Valentina briga com Olga por mexer com magia e desfaz a oferenda. Olga defende sua amarração, mas Valentina acha que ela é quem devia ser amarrada, decepcionada com a mentira dela namorar João, que tá tão iludido, coitado. Olga alega que João nunca será Vicente por melhor que ele seja, e Valentina toma a foto para rasgar toda e pisotear, avisando que Vicente nunca vai amá-la. Olga alega saber o que faz, e Valentina avisa que ela vai ficar sem João porque sem Vicente sempre esteve, sempre estará. Olga tenta montar de novo seu altar de magia. Mário avisa que o negócio vai fracassar com a palhaçada. Natália manda Donovan abaixar a caixa de som e pede para Vicente ser mais sério com isso. Vicente expulsa os irmãos para fora, agarrando o pescoço deles.
Cláudio lamenta a festa curta e Constanza acha um horror morar ali e aguentar essa falta de classe. Zezé explica que isso foi ideia de João. Vicente alega que resolve seus abacaxis com Natália sozinho e eles só o fizeram passar mais vergonha. Os dois são expulsos por ele. João pega a caixa e vai levar um sozinho para outra pessoa ouvir. Constanza conta que estava negociando com Soledade e ela vai sair da pensão. Natália pensa que a irmã expulsou a cabeleireira e todo mundo do lugar, defendendo a coitada. Constanza alega ser um bom negócio para a irmã, pois deixa ela morar lá junto com a família. Olga relembra quando João deu flores para ela e quando ele estava disposto a começar do zero para serem felizes. Logo após, ela escuta João gritando na rua e vai olhar da janela a serenata que está tocando, ficando ainda mais dividida. Sol reclama do escândalo, mas Gustavo vê o lado bom do rapaz estar mudando pelo amor a Olga. Soledade chama Gustavo para ver e ele quer cantar para ela também. Natália recusa a oferta da irmã, incapaz de tirar os inquilinos tão queridos de lá. Constanza reclama, pois quando ela quer ser boazinha, ninguém aceita. Natália sabe que isso é uma retaliação contra a Soledade, mas é óbvio que Constanza não iria deixar a amante do marido numa propriedade dela. Natália relembra de que Gustavo cresceu naquele lugar e não vê problema algum em só continuar lá. Constanza não vai deixar barato e doa a quem doer, mas Natália implora para ela não caçar confusão. Regina dá boa noite para Benjamin. Constanza vai embora, Cláudio rouba bebidas e sai correndo, e Teresa vai atrás dele. Mário discorda que Vicente participe do negócio, mas Natália explica que ele vai ceder a casa. Vicente vai dar uma grana para abrir a Saborosa, e os três discutem pelo nome que ele escolheu. Natália exige respeito dos dois. João leva o som para dentro e todos da pensão saíram dos quartos para ouvir. Olga sai do quarto também e fica feliz pela serenata do namorado. João finge que escolheu cada música pensando nela. Cláudio chega na pensão para aproveitar a barulheira e convida todos para celebrar com vinho. Os casais dançam apaixonados. João fica com fogo e arrasta Olga para o quarto dela, expressando seu tesão e querendo tirar a roupa, mas Olga se solta e reforça que só vai fazer amor quando se casar, mandando ele ir embora. João alega não ter onde dormir, mas Olga não vai deixá-lo dormir com ela, já que ele está querendo outra coisa. Assim, o expulsa. Olga comemora ter João comendo em sua mão. No dia seguinte, Vicente desperta Margot, que está enrolando para se arrumar e ir para a consulta logo. Margot implora para mudar a consulta, mas Vicente não vai deixar de jeito nenhum e a ajuda a se levantar. Margot não quer que o neto a leve, pois vai ficar com vergonha, e manda ele se resolver com João logo. Vicente reclama, mas vai ter que obedecer à vovó. Natália visita Sol e deixa claro que não a julga em nada. Soledade jura por tudo que nunca foi amante de Gustavo, e só agora eles revelaram o amor. Natália promete ajudá-la. Sol chora com medo de sair do seu doce lar e todos os vizinhos juntos. Gustavo aparece e pergunta o que foi. João encontra Vicente abrindo a loja e vai ficar encarregado de atender os clientes. Vicente oferece fazer as pazes e João o abraça emocionado pelo perdão. Vicente reforça que com Natália e as meninas não se mexe. Ambos concordam que é feio irmãos brigando, ainda mais por mulher, e começam o dia de trabalho. Valentina conta para Mário que Constanza passou na pensão e quer expulsar todo mundo de lá. Mário alega que ela precisaria dar 1 mês ao menos. Valentina pede para ele convencer Constanza a mudar de ideia, mas ele acha bom todos irem caçando outra moradia caso não dê certo. Regina surpreende e visita o pai na cadeia. Adriano tenta abraçá-la, mas ela dispensa. Ele então começa seu teatro de arrependimento, mas Regina não foi lá para conversar, e sim para exigir que ele dê logo o divórcio para a mãe. Andréia recebe uma ligação no telefone da tia, e é Omar que quer conversar com ela. Regina esclarece que a mãe não sabe de nada da visita, e se nega a chamar Adriano de pai. Adriano tenta falar, mas a menina reclama por tudo o que ele fez, e só não senta a mão na cara dele porque tem educação. Omar alega que tentou procurar Andréia, porém o pai queria tirá-lo do país às pressas. Andréia não acredita e sabe que ele fugiu para não arcar com suas responsabilidades.
Omar alega ter sido covarde mesmo, mas sem saber que eles falam de coisas diferentes. Andréa se arrepende de ter sido apaixonada por ele e manda Omar não ligar nunca mais. Regina continua reclamando pela cara de pau de Adriano de trair todos que o amavam, que fica pasmo com sua menininha o humilhando daquele jeito. Regina deseja que o pai apodreça na cadeia e vai embora sem olhar para trás. Regina sai chorando do presídio e Zezé a persegue. Regina o abraça e expressa toda a sua fúria pelo lixo de pai que tem, se sentindo mal por ter acabado com a raça dele. Zezé acha bom que o delinquente saiba como é odiado. Regina pede para guardar segredo sobre a visita. Sol sente medo de sair da pensão, mas Gustavo promete que vai tentar resolver. Soledade não quer abandonar sua vidinha com a vizinhança, e Gustavo quer recuperar o pequeno patrimônio dos pais dele, que são aquela pensão e a oficina, e quer também começar do zero com sua amada. Vicente leva Benja numa igreja e agradece à Virgem a força que tem para continuar cuidando da família. Vicente pede saúde para a vovó e Benjamin chora enquanto o pai pede para ele voltar a falar e pela alma de Lúcia. Gustavo expressa sua raiva por Constanza, enquanto Mário o orienta a ter paciência para não estragar tudo, garantindo que pode conseguir ajudar agora que Constanza confia nele. Andréa conta pra tia que Omar ligou, mas falou com ele de um jeito que provavelmente nunca mais vai voltar a ligar. Constanza sonda se ela falou do bebê, mas Andréa nega, pensando que ele sabe sim da existência do filho. Constanza bota lenha na fogueira para ela odiar ainda mais Omar. Omar conta pra Verônica tudo o que Andréa falou, crente de que ela sabe o crime que ele cometeu. Verônica sabe que Andréa é uma mimada infeliz, e o melhor é que Omar se afaste de uma sanguessuga dessas. Gustavo visita Constanza e avisa que ela não vai tirar Soledade nem ninguém da pensão. Constanza debocha da valentia do marido e avisa que isso é só uma parte de tudo o que vai fazer contra ele e a cabeleireira. Gustavo propõe abrir mão da metade da fortuna de Constanza se ela passar por o nome dele tanto a pensão quanto a oficina. Acompanhe agora as emoções do capítulo 42 de Minha Fortuna é Te Amar. José acha um sorvete para Regina ficar melhor e a enche de elogios pela personalidade. Ele a convida para ir na escola ver como fazem para se matricular e ela espera que os dois possam estudar juntos. Constanza acha um descaro o pedido de Gustavo para conservar a casa da Amásia e não tem medo de brigar na justiça. Gustavo acha que ela vai de mal a pior, mas Constanza alega que está quase conseguindo uma coisa que sempre quis. Vicente se exibe de roupa chique e nova para Benja, que aprova o look do pai e acha que Natália vai adorar também. Vicente aparece na cozinha se contorcendo igual uma lagartixa para ver se Natália repara e dá um elogio, mas ela nem liga, porque está concentrada na cozinha. Vicente tira o casaco e tenta se mostrar mais perto ainda, mas só faz Natália lembrar que precisa falar de Margot. Natália conta que a médica deu uma esperança para a velhota. Margot conta para Teresa que sua única opção é se operar. Teresa a incentiva a fazer. Margot sente medo de ficar vários dias prostrada numa cama depois que fizer a cirurgia. Teresa tenta convencer a amiga de várias formas, mas até da anestesia Margot tem medo de não acordar e afirma que não vai se operar. Natália confirma para Vicente que há chances do tumor ser benigno, mas se for maligno, a vovó vai ter que se tratar. Vicente agradece a ajuda da amiga e conta que Margot previu que ela seria uma bênção naquela casa, se aproximando e quase dando um beijo nela. Mário chega e interrompe. Teresa faz Margot ver que é a única chance dela, mas ela prefere morrer tranquila em casa a ficar num hospital. Margot pede para Teresa avisar Cláudio que quer fazer um testamento. Mário conta que já fez umas coisas para dar início ao restaurante. Vicente finge que tem uma coisa pinicando na camisa e manda Natália averiguar só para fazer ciúminho em Mário. Natália manda Mário pesquisar de quanto dinheiro precisam para abrir o negócio. Adriano respira o ar livre de fora da cadeia e Cláudio comemora a soltura do mau caráter. Adriano agora vai começar a recuperar sua vida, suas filhas e principalmente Natália. Mário quer um nome impactante para o restaurante e sugere Cozinha Gourmet.
Vicente debocha e Natália concorda que deve ser atrativo pro povão. Vicente insiste pela milionésima vez que deve ser a Saborosa. Mário acha esse nome um horror e Natália concorda com ele. Natália resolve deixar o nome para depois e o melhor é fazer as contas primeiro. Vicente sugere pesquisar as comidas e os preços que seriam bons colocar, e Mário conta que já fez isso com Valentina, surtando para cima do viúvo ao contar que todo lugar dali só oferece as mesmas porcarias para pobre comer. E Natália merece clientes de outro nível. Natália exige que os dois valentões sejam civilizados, pois desse jeito o negócio não vai para frente. Olga se arruma e encontra João na loja, que a enche de elogios e conta que não vão passear. Na verdade, ele vai levá-la para ver a vovó e ver se elas se acertam. Olga reclama, mas João tenta convencê-la com medo da vovó morrer logo. Olga aceita, porém manda João arranjar dinheiro para sair com ela. João precisa mesmo, urgente, de dinheiro para abrir a própria oficina e se sustentar. Olga sugere que Constanza pode ajudar o namorado, se ele falar que quer abrir a oficina só para tomar a clientela de Gustavo. João não pensa em trair o antigo patrão dessa forma. Zezé volta para a pensão com Regina, animado para entrar na escola, e não vê a hora de passar o dia estudando com ela para conseguir passar na prova. Donovan vê Vicente arrumado passando pela rua e debocha que ele está indo para uma festa de 15 anos. Vicente brinca que vai bater nele se continuar zombando. Vicente sai concluindo que está pagando mico mesmo. Mário manda Gustavo seguir com o plano deles, já que falar com Constanza não serviu de bosta nenhuma e Cláudio não pode nem saber. Teresa desce contando que Margot não quer se operar. Natália não entende porque ela tinha concordado com isso durante a consulta. Natália se apronta para ir falar com a velhinha e levar uma comidinha para ela provar. Margot prova a comida e acha uma delícia. Natália pede para ela se explicar por que não quer mais se operar. Margot alega ter muito medo de hospital, pois viu o filho sendo tirado de direto para um caixão, junto com a nora. Natália pede para ela pensar que vai ficar com os netos por mais tempo, mas a vovó só pensa no pior de tudo o que pode acontecer. Margot espera que Natália dure muito na vida de Vicente. Adriano se instala na casa de Verônica sem nenhum incômodo e vai esperar ela voltar para o México para expulsá-lo se ela não gostar. Mário garante que os bens de Constanza já estão a salvo e vai cobrar 5% do valor do patrimônio dela pelo serviço. Constanza o parabeniza, mas Mário mostra no contrato que tem interesse em ficar com 2 propriedades específicas, ao invés do dinheiro. Constanza fica passada que ele quer justamente a pensão e a oficina. Adriano não aceita continuar sendo ofendido pela família e precisa recuperar a vida. Cláudio acha isso um abuso, mas Adriano prefere ser abusado mesmo para conseguir uma segunda oportunidade. Constanza oferece para Mari um apartamento que vale mais do que a pensão e a oficina juntas, pois não vai abrir mão de infernizar Gustavo e Soledade. Mas Mário não muda de ideia e Constanza acha que ele está sendo abusado. Mário mostra que tem provas do que ela mandou fazer e ameaça denunciá-la se não pagar o que ele pede. João desce do quarto da avó e conta para Olga que ela já dormiu. João está maluco para conseguir grana para ajudar a avó também e tenta ganhar um chamego de Olga, mas ela aproveita que a visita fracassou e vai embora. Félix dirige e vê Mário saindo de um carro, então para o carro para ir cumprimentá-lo. Mário se surpreende com o colega da prisão solto e Félix conta que mandaram um recado para ele da cadeia, dando um soco no estômago e outro na cara. Félix alerta que ele não deve mexer com a mulher de Adriano e oferece ajuda para mostrar que não é nada pessoal. Félix vai embora e deixa Mário se doendo para trás. Mário chega na pensão e analisa a cara ferrada. Valentina vê e fica preocupada. Mário conta que apanhou de um ex-colega de cela, que se chama Félix e tem uma cicatriz no rosto. Valentina confirma que é o mesmo Félix que está atrás dela. João mostra para Natália seu look chique, mas ela não vê graça e quer uma explicação dele. João promete que nunca mais vai inventar fofocas dela e comenta que Natália deve ser tão especial quanto Lúcia, já que Vicente a adora e acha que ele merece amar de novo.
Vicente dirige para casa com as coisas que comprou para o negócio de Natália e vê o irmão folgado saindo usando a roupa nova dele. Vicente e Benjamin entram com as sacolas de ingredientes para Natália começar a preparar as comidas. Natália fica sem palavras e pede a nota fiscal. Vicente vai buscar e Benja abraça Natália, feliz com o negócio. Vicente usa a notinha de isca para Natália chegar perto e entrega um buquê de flores para ela. Natália fica encantada com o presente e Benjamin observa os dois perigosamente próximos. Adriano observa a casa de Vicente do outro lado da rua. Vicente manda Benjamin ir fazer as coisinhas dele e ele rouba uma florzinha para dar para Bisa. Adriano caminha para entrar em casa, mas Mário o surpreende e lhe dá um soco na cara, avisando que ele não precisa mais mandar recados. Natália repreende Vicente por gastar tanto e com coisas que ela nem precisava, sem o restaurante existir ainda. Vicente deduz que acertou pelo menos nas flores para ela. Adriano arrasta Mário para um portão e não vai apanhar do frangote, fingindo que não sabe nada de Félix ter dado uma coça nele. Mário não entende como esse babaca foi solto, e Adriano finge que é porque também é inocente e quer reparar o mal que causou. Mário não vai deixar ele chegar perto de Natália. Adriano debocha que ele é tão medíocre que se não serviu nem para Verônica, para Natália muito menos. Mário agarra Adriano, mas leva um soco na cara. Adriano avisa que não precisa mandar ninguém bater nele e vai embora. Natália exige que Vicente aprenda a fazer alguma coisa na cozinha para ajudá-la além de lavar pratos e coloca um avental nele. Cláudio encontra Gustavo no bar e conta que descobriu que Constanza transferiu o patrimônio para outro lugar. Gustavo não se preocupa com nada e acha graça de Cláudio crente que ele perdeu tudo. Natália manda Vicente botar um fiozinho de azeite no pilão, mas a anta despeja a garrafa de uma vez e acaba com tudo. Vicente tenta limpar a bagunça, mas queima a mão numa panela e pula gritando de dor, aproveitando para cheirar Natália, que tenta ajudá-lo. Os dois sopram a mãozona machucada. Valentina cura Mário, que levou mais uma surra, mas ele explica que foi outra pessoa agora. Eles conversam sobre a coincidência de conhecerem Félix e de terem se decepcionado com as pessoas que amavam. Valentina complementa que também estão apaixonados por alguém que nem dá bola. Mário quer saber quem é o amado dela e ela conta que é justamente ele. Benjamin dorme e sonha que está jogando bola no quarto. Lúcia comemora o gol dele e acha que ele vai ser um grande jogador. Benja conta que desistiu do futebol, pois agora quer ser médico. Benja vira um médico no sonho e conta que quer curar a bisavó, mas também gostaria de ser chefe de cozinha como Natália, e vira um chefe na hora. Depois quer ser vendedor como o pai e ganha uma roupa igual a dele e começa a imitá-lo vendendo na loja. Lúcia garante que ele vai conseguir o que quiser e ele conclui que quer ser feliz. Vicente pega um livro para estudar como Fernando orientou e começa a resolver uns exercícios de matemática. No dia seguinte, Natália acorda no dia do aniversário e se prepara porque esse ano vai ser totalmente diferente dos outros. Só que ela está bem disposta a não ficar triste. Natália desce para a cozinha e pede um café, achando que Teresa e Regina lembraram que dia é aquele, mas elas estão focadas preparando os pratos para o pessoal provar antes de abrir o restaurante. Natália fica perdidinha por ser esquecida pela família e avisa que vai sair e não vai ajudar em nada. As duas continuam nem aí para ela. Natália fica querendo chorar, mas volta para o quarto e finge serenidade, dando parabéns para ela mesma no espelho, sem se importar se os outros lembram dela ou não. Ela vai comemorar sozinha. Mário topa com Natália saindo de casa e ela conta que vai sair sozinha num café da manhã, mandando ele ficar para ajudar na degustação. Mário estranha aquela belezura toda para sair sozinha e Natália dá um lacre nele pelo machismo, saindo para pegar seu táxi. Natália manda o taxista ir seguindo, porque não sabe para onde vai ainda, mas ele revela que foi contratado por alguém que vai fazer uma surpresa. Natália imagina como Vicente descobriu o aniversário dela. Mário comenta com Regina e Teresa que Natália estava estranha, mas elas não fazem ideia do motivo. João visita Gustavo na oficina e conta que Mário está traindo ele, pois sabe que ele está fazendo tratos com Constanza para ficar com a oficina. Gustavo ri, pois é uma ótima notícia.
Natália chega num lugar ao ar livre, todo decorado e com uma mesa posta, mas tem a surpresa mais horrível da humanidade ao ver que foi Adriano quem preparou tudo.